A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 9 das lições bíblicas adultos, que tem como título A Igreja e o Sustento Missionário. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema Pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E na lição de hoje, lição de número 9, estaremos comentando a Igreja e o Sustento Missionário. O texto áureo encontra-se em Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Verdade prática. O sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 10 ao versículo de número 20. Então vamos iniciar a lição de número 9. A igreja e o sustento missionário. Então, dentro desta lição, nós vamos perceber e percebemos ao longo deste trimestre que a obra da evangelização dos povos ela é uma tarefa mais importante, ela é a tarefa mais importante da igreja com relação ao seu propósito para com o mundo. E dentro desta lição nós vamos ver alguns pontos que remetem àquelas pessoas que são enviadas pela igreja para outra localidade a fim de pregar a palavra de Deus, fundar igrejas e estabelecer igrejas para que pessoas idôneas permaneçam, fazendo com que a obra de Deus avance sobre esta terra, porque este também é o propósito do missionário na terra a qual ele foi enviado, é estabelecer igrejas e ali estabelecer líderes idôneos capazes de permanecer à frente da obra, para que a igreja ande com os seus próprios pés com as pessoas das nacionalidades locais. Então, nesta lição, nós vamos adentrar agora no primeiro ponto da lição, que vai falar sobre a igreja de Filipos e o sustento missionário. Neste primeiro ponto, vai falar especificamente aqui, já no primeiro subtópico, sobre Paulo e a igreja de Filipos. Nesta passagem bíblica que está relacionada na leitura bíblica em classe, vai mostrar de forma enfática, nós até comentamos sobre essa passagem em textos anteriores, nós vamos ver o empenho que a igreja de Filipos tinha para com a obra missionária, especificamente para o missionário e apóstolo Paulo, que exercia a obra de Deus com empenho. Então, a igreja de Filipo, que sustentou Paulo em muitas das ocasiões em que ele necessitava, exerceu, meu irmão, o papel que cabe à igreja local sustentar aqueles que são enviados. E como foi que a igreja de Filipe, dos Filipenses, de Filipos, fez com que Paulo recebesse esse sustento? Observe que os missionários, o suporte que os missionários devem ter deve ser feito de modo organizado, que foi isso que os filipenses fizeram, porque eles sempre tiveram cuidado aquele que foi enviado para fazer a obra. Por isso em Filipenses 4:10 fala: fiquei muito alegre no Senhor, Paulo escrevendo, porque agora uma vez mais renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhe faltava oportunidade. A igreja tinha cuidado já com Paulo, mas quando o apóstolo Paulo estava em outra localidade, recebeu o sustento financeiro para fazer a obra onde ele estava, para não sofrer carência, não sofrer necessidade, não padecer necessidades, meu irmão. E Paulo foi muito grato com o sustento que recebeu dos filipenses. Então a igreja de Filipo, ela é privilegiada, porque o apóstolo Paulo fala sobre isso, as ofertas que foram enviadas ao apóstolo Paulo
foram cheiro suave e aprazível diante de Deus. Observe, um auxílio financeiro que o apóstolo recebeu, ele fala que aquilo ali tem um retorno espiritual, porque subiu para Deus como cheiro suave. Subiu para Deus com um cheiro suave. O segundo subtópico vai falar sobre o privilégio de participar do sustento missionário. E qual é este privilégio que o autor da lição vai falar aqui? O primeiro eu até já falei, que era que eles estavam contribuindo para uma necessidade física, para uma necessidade natural, para uma necessidade momentânea, mas eles estavam ajuntando tesouro, meu irmão, onde a traça não consome, onde o ferrugem não corrói e onde os ladrões nem minam, nem roubam, que é onde é, meus irmãos, no céu. E eles faziam isso com alegria, não era com o coração contrito. Eles tiravam do que não tinha para auxiliar aquele que não tinha nada, que era o apóstolo Paulo, que estava caminhando de cidade em cidade, apregoando a palavra e confirmando na fé os irmãos que foram alcançados pelo evangelho e receberam de bom grado a palavra de salvação. Então, meu irmão, o sustento da obra missionária cabe sim à igreja local, e neste ponto aqui o autor também vai falar que este privilégio de apoio, de sustento, ele tem uma coordenação na igreja local, tem, a maioria das igrejas locais tem a obra de missões, então dentro das secretarias de missões, dentro dos departamentos de missões na igreja, esta obra ela tem que ser feita, meu irmão, não esporadicamente, mas continuamente, entendendo que a obra de Deus ela necessita de sustento, porque aqueles que foram enviados estão precisando do auxílio da igreja local. Por isso, cabe à igreja local o sustento desses missionários enviados. Por isso, o título da lição é esse: a igreja e o sustento missionário. O último subponto vai falar sobre esfera de sustento missionário. O missionário, quando é enviado para a obra missionária, todos os custos devem ser colocados na ponta do lápis, vamos falar assim. Deve ser tudo planejado. Não é feito de maneira, meu irmão, no impulso. Não, mas tem que ser algo planejado, preparado, estudado, para saber se de fato a igreja vai ter condição de manter o missionário que está indo para uma outra localidade. Porque a pessoa mesmo que está saindo com sua família de uma localidade para outra, está saindo deixando emprego, deixando sua casa, deixando sua comodidade para viver e fazer a obra. Então a igreja tem que se preocupar com o custo das passagens aéreas, o custo da sua moradia, o custo da sua alimentação, as suas diferentes também tem que ser levado em consideração naturezas, as necessidades de diferentes naturezas de acordo com o contexto cultural em que o missionário agora vai estar, juntamente com sua família, porque o sustento missionário ele não é exclusivamente para o missionário, não. O missionário tem família, tem mulher, tem esposa, tem os filhos, se tiverem filho. Então, tudo isso tem que ser planejado, porque tem que abarcar todo esse sustento. E é claro que o auxílio que a igreja vai fornecer ao missionário, meu irmão, não isenta o missionário de conseguir levantar recursos dentro das possibilidades da igreja ao qual ele foi enviada. Porque depende da localidade. Se a igreja enviar um missionário, vamos supor, para uma localidade na América, vamos falar nos Estados Unidos ou na Europa, meu irmão, provavelmente naquelas igrejas ali o custo de vida é alto, e provavelmente as pessoas que vão fazer parte da igreja vão ter algum poder aquisitivo. Então isso não vai isentar também a igreja de levantar obras naquela localidade. Como que? Creches, escolas, auxílios aos irmãos necessitados, e isso vai independer da igreja local que enviou o missionário. O sustento missionário é quanto às suas provisões, alimentação, moradia, custeio das escolas dos filhos. Então tudo isso a igreja local supre, mas
o missionário lá na obra, ele pode sim levantar fundos e meios para que a obra cresça. Depende do contexto cultural ao qual ele vai estar inserido. Agora o missionário foi enviado para a África, para Guiné-Bissau, foi enviado lá para a Nigéria, para o Sudão do Sul, países extremamente pobres. Possivelmente, meu irmão, vai ser difícil o missionário levantar fundos com a igreja que está sendo estabelecida naquela localidade. Então, o sustento do missionário, obviamente, vai vir da igreja, e o missionário, através de seus relatórios, como nós falamos em lições anteriores, tem que passar isso para a igreja, as necessidades que a igreja tem, a demanda que a igreja tem para que a obra prossiga naquela localidade. Então, depende do contexto cultural. Então, observe, meus irmãos, como a coisa é complexa, deve se analisar coisa a coisa. O segundo tópico da lição vai falar sobre princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. Aí vai falar sobre o custo do sustento financeiro. Este ponto é provavelmente já o que nós já comentamos agora há pouco, falando justamente sobre esse sustento, sobre o projeto, que a igreja deve fazer os cálculos, deve fazer tudo detalhadamente, porque Jesus fala sobre isso, que nenhum rei sai para a guerra, para guerrear, sem antes sentar-se com seus conselheiros e ver se tem condição de enviar aquelas pessoas. Ele vai enviar quanto? Vai enviar 1.000? Vai enviar 10.000? Então tem que se estudar, tem que se planejar. Nada é feito, meu irmão, no susto, no arrepio do impulso, né? No arrepio do impulso de fazer, vamos fazer e tudo mais, e não sentar para planejar e ver se de fato a igreja vai ter condição de enviar e manter aquela pessoa lá, porque muitas vezes é até fácil enviar. E muitas igrejas enviam. Mas quando o missionário está com sua família lá na obra, muitas vezes são abandonados. Meu irmão, isso não é coisa que parece que é uma coisa impossível de acontecer. Acontece. Missionários muitas vezes são enviados e ficam lá como imigrante ilegal naquela localidade. Por quê? Porque a igreja não foi preparada para fazer com que a pessoa fosse enviada com todos os planejamentos e projetos adequados, tudo detalhadozinho, tudo feito conforme deve ser feito, porque a obra do Senhor é assim, é tudo com decência e ordem, as coisas têm que ser feitas com carinho, cuidado, preparo, projeto. O desenvolvimento ele vem, mas tem que ter projetos bem estruturados. O segundo subtópico vai falar sobre princípios básicos do sustento missionário. Aqui novamente ele vai citar o texto de Filipenses, meu irmão. Aqui a lição ela fica um pouco redundante, nós até já falamos isso em lições anteriores, né? Que o autor ele vai no assunto, depois volta de novo, e aqui novamente princípios básicos do sustento missionário. Neste ponto aqui ele vai falar de alguns princípios, até nós já falamos até sobre alguns princípios, né? Que o suporte aos missionários deve ser feito de modo organizado. O sustento deve ser coletado nas igrejas e entregue aos missionários de um modo eficiente e responsável. O sustento de missões é uma resposta voluntária dos fiéis que, em gratidão a Deus pela salvação, apoiam a proclamação do Evangelho. O sustento era mais do que o básico, era amplo. Isso a gente vê pela igreja de Filipos. Recebi tudo e tenho abundância. Paulo fala, Filipenses 4:18, ou seja, ele recebia não apenas o que era para o básico, mas recebia além do básico. E o sustento de missões deve ser feito no decorrer dos anos, de um modo constante, ou seja, tem que ser de uma forma constante e fiel, não de forma esporádica. O culto de missão, 2 vezes no ano, 3 vezes no ano, então naquele dia ali vai levantar fundos. Não, o sustento, o auxílio deve ser de forma contínua. E para encerrar esse ponto, o autor vai falar sobre um apoio fiel e permanente. Nesse ponto aqui, Paulo vai falar justamente sobre essa constância que tinham os filipenses em permanecerem fiel no apoio ao seu ministério. Aqui vai mostrar que as necessidades dos missionários ela não pode ser ignorada por falta de um planejamento bem feito. Os missionários, meu irmão, ele depende da fidelidade, sim, primeiramente de Deus, mas a fidelidade dos mantenedores da obra.
Porque se a igreja não auxilia, óbvio, nós já falamos sobre isso, oração, sobre contribuição, tudo isso, meu irmão, auxilia para que a obra seja desempenhada com afinco, que a obra seja desempenhada, meu irmão, de forma significativa, onde aquela pessoa está trabalhando pela obra de Deus. Então, neste ponto aqui, o autor vai falar justamente sobre isto, o apoio fiel e permanente, que a igreja deve ter um apoio contínuo e não apenas esporádico, como muitas igrejas fazem. Então, a igreja que não envia missionário, ela tem também a responsabilidade de ajudar as igrejas que enviam, porque as igrejas hoje, elas se tornam muitas independentes e uma não quer auxiliar a outra. Por quê? Porque parece uma briga de egos, de impérios, onde eu não posso auxiliar outra igreja porque ela enviou missionário e a minha não enviou. Se eu não tenho condição de enviar um missionário, mas eu tenho a condição de contribuir para aquela que enviou. E se eu não consigo enviar, e tem outras que não conseguem enviar, por que não se junta para enviar? E faz a obra em conjunto, porque a obra de Deus, meu irmão, ela é feita em conjunto, em comunhão. Então isso também auxilia na contribuição e no envio de pessoas para localidades onde o evangelho não é pregado. O último ponto da lição, o autor vai falar sobre aprendendo a investir na obra missionária. Aqui o autor vai fazer um contraste entre a igreja que se encontra em Filipos e a igreja que se encontra em Corinto. Neste ponto aqui, o autor vai falar justamente sobre esse contraste que existia, que Paulo não queria e não aceitou a contribuição da igreja dos coríntios, mas da igreja de Filipe, Paulo aceitou. Por quê? Porque a igreja de Filipos, ela fazia com o coração alegre, dava voluntariamente. E Paulo rejeita a oferta da igreja de Corinto justamente para que aquilo não fosse um empecilho para o recebimento do evangelho àquela nação, àquela comunidade ali. E observe que a igreja de Corinto possivelmente era uma igreja bastarda, porque ela estava localizada em um ponto estratégico da rota comercial do Império Romano. A igreja ali era uma igreja, meu irmão, que era localizada numa localidade, num local que tinha como suprir necessidades, mas Paulo, vendo o coração deles, o intento dos seus corações, não aceitou. Em contraste com a igreja de Filipe, porque a igreja de Filipos, meu irmão, tinha um coração maior do que o bolso. A de Coríntios ainda não tinha. Tinha um bolso maior que o coração. Em Filipos, eles davam não do que sobrava, não do resto, mas das suas próprias necessidades. Eles ofertavam sacrificialmente. Eles eram pobres, mas enriqueciam a muitos. Já a igreja de Corinto, não. E Paulo, quando vai falar para o Corinto, Paulo fala sobre isso. Ele ensina a igreja de Corinto que contribuir para a obra é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Deus ama quem dá com alegria. Paulo fala isso para os coríntios, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Deus ama o que dá com alegria. Paulo instrui a igreja para que eles entendam. E é justamente aos coríntios que Paulo fala. Assim também anunciou ao Senhor, aos que anunciam o evangelho, vivam do evangelho. Paulo ensina isso aos coríntios para que eles entendam, meu irmão. E tenham consciência, que é o segundo ponto da lição, desse tópico aqui, tendo consciência de nosso dever. Tem que ter consciência. O crente, ele tem que ter consciência. Quando o crente ele tem consciência, meu irmão, ele entende que ele está fazendo não a obra da igreja, não a obra do missionário, ele está fazendo a obra de Deus, porque é o que de fato está fazendo. A obra do Senhor é que está sendo feita. Então eles têm que entender isso, ter consciência. Quando o crente tem consciência de que a sua contribuição é cheiro suave, é aprazível diante de Deus, ele contribui com alegria. Mas se as pessoas fazem para aparecer com a motivação errada, com o coração querendo holofotes, meu irmão, a ajuda para o missionário vai ser bem-vinda, vai. Mas aquela pessoa ali, meu irmão, já recebeu o seu bem, já recebeu o seu galardão, que é aqui.
do reconhecimento, das fotos, dos selfies, das curtidas e tudo isso que as pessoas do mundo buscam. E tem pessoas que estão dentro da igreja estão fazendo justamente isso, vivendo de fingimento, mas mostrando que contribui, que faz, para mostrar para as pessoas que estão contribuindo. Mas quem conhece os corações é Deus. E o missionário que está lá, meu irmão, ele vai receber o auxílio. Deus vai suprir a necessidade através da igreja. Então, o último subtópico desse ponto vai falar sobre pessoas financiando a obra de Deus. Nós já falamos até sobre isso, que Jesus também recebia ajuda. Em Lucas, capítulo 8, mostra de forma bem clara que existiam mulheres ali, não poucas mulheres, né, mulheres distintas, que eram casadas com homens de alto escalão da sociedade da época, que contribuía para que o ministério de Cristo fosse profícuo. E esse, meu irmão, é um dos mandamentos, sim, desde a antiga aliança, que Deus tem um cuidado para com aqueles que são enviados, que fazem a obra de Deus. Não é à toa que Deus separa uma tribo, e aquela tribo era exclusiva para servir ao Senhor. Não era para trabalhar, não era para buscar emprego, mas era para viver da obra. E como eles viveriam da obra? Sendo sustentado pelas outras tribos, porque foi mandamento de Deus. E este mandamento, meu irmão, ele foi sim inserido também na nova aliança, porque Cristo fala que o obreiro ele é digno do seu salário. Então o financiamento desta obra de enviar de missões é da igreja. E as pessoas que têm o chamado de Deus para assim exercer, o chamado que Deus assim ortogou para a sua vida, sendo enviado pelas igrejas locais, ele tem que cumprir com afinco, sendo sustentado pela igreja. Porque este é o princípio bíblico que nos mostra aqui que a igreja ela é a responsável pelo sustento financeiro, pelo sustento do missionário ao qual foi enviado para o campo. A igreja não pode abandoná-lo, mas tem que cuidá-lo e ajudá-lo na expansão do reino de Deus, aonde quer que ele foi enviado. Então, assim, meus irmãos, nós estamos encerrando a nossa lição de número 9. A igreja e o sustento missionário. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.